Chegou o Natal. E daí? Como você vê, qual é a sua perspectiva em relação ao Natal? A verdade é que muitas pessoas amam a época do Natal porque é a época de festividade, a época de alegria, a época de presente. Algumas pessoas, ao contrário, ficam tanto quanto frustradas, porque pessoas que gostariam de ter junto de si não estão junto de si. Algumas pessoas ficam um tanto quanto desanimadas porque não têm os recursos que gostariam de ter para presentear. Mas a verdade é que, de um modo geral, o Natal representa para muitas pessoas alegria. Mesa farta, amigos, pessoas, relacionamentos, festa. Mas quando a gente vai para a Bíblia e percebe como aconteceu o primeiro Natal, a gente percebe que alguns dos personagens que viveram a realidade do primeiro Natal viveram expectativas diferentes da nossa, viveram realidades diferentes da nossa. E por que isso acontece? Por que isso está na Bíblia? Para que eu e você, para que nós percebamos que o Natal não é apenas um momento de celebração, não é apenas um momento de festa, não é apenas uma data, não é apenas um aniversário, não. É a intervenção de Deus na história. É a intervenção de Deus nas nossas vidas. Por isso que hoje eu gostaria de convidar vocês a olharem para o Natal na perspectiva de um personagem que não é muito lembrado, José. Se fala muito de Jesus, se fala muito mais de Maria, mas normalmente José, ele, vamos dizer assim, é um personagem quase que secundário na história do Natal. Mas quando você olha para o Natal de José, você percebe que o Natal de José foi marcado por perplexidade. Foi marcado por ele viver dilemas sozinho, que ele não pôde compartilhar com ninguém, ele não pôde se abrir com ninguém. Você percebe que o Natal de José não só foi perplexo, foi um momento de solidão, mas também foi um grande momento de grande preocupação. Por isso, o texto de Mateus, capítulo 1, nos diz assim: foi assim o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Quando você se volta para a Bíblia, a gente não tem muitas referências em relação a José. A própria história não nos fala muito sobre José. Então, muitas pessoas, muitos entendidos, estudiosos, olham para José e dizem: será que o José já não era um homem de uma idade mais avançada, um homem viúvo, um velho viúvo, um homem solteiro? Porque Maria era uma adolescente, Maria era uma menina. José, nesse caso aqui, ele já era casado com Maria ou ele era apenas um noivo? A verdade que o que a Bíblia nos diz é que Maria estava prometida em casamento a José. E antes que se unissem, ela se achou grávida. Vamos ser honestos, eu não sou muito velho, mas há um tempo atrás, há alguns dezenas de anos atrás, uma menina aparecer grávida sem estar casada, sem ser pai, já era esquisito, já era complicado. Naquela época era muito mais terrível, inclusive uma menina que aparecesse grávida, sem marido,
provavelmente seria apedrejada, seria excluída do convívio da sua família. E aqui está José, então, com a sua prometida, com a sua noiva, com quem ele iria se casar, e ela de uma hora para outra aparece grávida. E olha que interessante uma frase de Carlos Heitor Cone falando a respeito desse momento na história de José. Ele diz assim: José era noivo de uma menina de 15 anos. Aí veio um anjo e lhe disse: olha, tua noiva está grávida, não esquenta a cabeça, que você não vai entender isso. E ele aceitou. Isso é sensacional. Carlos Heitor Cone está dizendo que, gente, pare e se coloque nessa situação. Eu conheço mulheres que se apareceu uma ligação e já, meu Deus, a casa cai. Imagina em relação à sua prometida, de uma hora para outra aparecer grávida e dizer para você assim: ah, foi um anjo que Deus me diz que eu estou grávida do Espírito Santo. Gente, esse era o contexto de José, vivendo o primeiro Natal. Por isso que quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que Deus, na sua sabedoria, escolheu Maria para ser a mãe, para fazer parte do projeto de Deus, da encarnação do nosso Deus. Mas também tinha um papel para esse homem. Porque se esse homem não aceitasse, esse homem não estivesse junto de Maria, as coisas seriam extremamente complicadas. Por isso que a Bíblia diz que quando olhamos para a história de José, nós percebemos primeiro que ele era um homem justo. A Bíblia diz: José era um homem justo. Vivemos dias complicados, vivemos dias difíceis, vivemos hoje dias em que é difícil você encontrar pessoas de caráter, pessoas honestas, pessoas justas, mas José era um homem justo. A Bíblia também nos diz que ele era um líder espiritual. No que sentido? Porque logo que Jesus precisou vir a esse mundo, ele precisou liderar a sua família, no caso Maria, e a criança no seu ventre, como um líder espiritual lidera, dirigindo, orientando, preservando. Ele saiu, levou Maria e o menino Jesus, depois de nascido, para o Egito para não ser morto. Então ele verdadeiramente liderou espiritualmente a sua casa. E a Bíblia também nos diz que ele foi um pai que soube influenciar. Era um pai influente. Quando Jesus inicia o seu ministério, muitas pessoas diziam assim: não é este o filho do carpinteiro? Então Jesus teve na sua encarnação um homem justo, liderando espiritualmente e, acima de tudo, influenciando a infância de Jesus. Mas, quando a gente olha para a realidade de José, isso passa batido. E às vezes nós não percebemos do que o Natal representa nas nossas vidas. Eu quero que hoje você se coloque na mesma expectativa, na mesma perspectiva de José e perceba o que o Natal representou na vida dele e o que ele pode representar na sua vida, no que você está vivendo hoje, no que você está passando hoje ou no que você vai vir a passar no futuro. Porque, gente, nós não sabemos o que o novo ano nos reserva. Nós não sabemos as reviravoltas que a nossa vida pode dar. Nós acabamos de sair, eu acho que estamos saindo, de um anúncio de um ciclone, né? E as mídias mostraram aquela coisa. E gato escaldado tem medo de água fria. Nós que enfrentamos uma enchente, vamos ser honestos, todo mundo ficou pensando: ixi, e agora? A gente já regala uns olhão porque pensando: e se vai dar? E se dá um tempo e arranca nossas telhas e inunda a nossa casa de novo? Por quê? Porque nós não sabemos o que pode acontecer. Essa é a verdade. Mas o Natal na vida de José representou algo. E eu quero que você entenda, compreenda que o Natal que José experimentou é o Natal que eu e você podemos experimentar. Porque o Jesus que se fez presente na vida de José é o que se faz presente nas nossas vidas. Então a primeira coisa que a gente percebe é que na perspectiva de José, o Natal foi
um tempo de encorajamento em meio às perplexidades. O anjo apareceu para José e disse: José, filho de Davi, não tema. Natal, Jesus na nossa vida, significa um encorajamento no momento em que você se encontra em meio à perplexidade, no momento em que você se encontra diante de dúvidas, quando você se encontra no meio de incertezas, como vai ser, como vai se reagir, como vai acontecer, quando você se encontra diante de um tempo de indecisões, como vai ser, como vai acontecer, qual vai ser a reação, como vai acontecer. Quando você se encontra no meio de um tempo de excitação, será que eu vou? Será que eu faço? Será que eu ajo? Será que eu fico esperando? Será que eu dou um passo? Será que eu recuo? Natal representa Deus encorajando. É o que Deus está dizendo para você hoje. Eu não sei qual é a sua realidade de vida. Eu não sei no que você precisa ser encorajado. Não sei no que você precisa de coragem para vencer as suas preocupações, as suas hesitações, as suas incertezas. Porque, gente, vamos ser honestos. Assim como José, nós não temos controle sobre muitas coisas. José tinha sua vida planejada. Talvez ele estava se preparando e pensando assim: vou casar com Maria, vamos ter tantos filhos, vamos ir morar lá, vou montar minha carpintaria. E de uma hora para outra tudo isso muda, porque a sua noiva aparece grávida. E ele sabe que o filho não é dele. Mas nesse momento, ele recebe o encorajamento de Deus. E lhe diz: não tema. Por isso que o profeta Isaías é boca de Deus quando diz assim para você, para mim, para nós, nesse Natal: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Gente, eu quero que você entenda que Deus não está dizendo que nós não vamos ter momentos de incertezas. Deus não está dizendo que nós não vamos ter momentos que nós não vamos ficar preocupados. Deus não está dizendo que nós vamos ter momentos que a gente não sabe se a gente vai para cá, se a gente vai para lá, se a gente abraça, se a gente afasta, se a gente abre ou a gente fecha. O que Deus está dizendo: eu estou com você. E eu quero que você não fique assombrada nem tenha medo, porque eu sou o teu Deus. É isso que o Natal representa. É Deus presente na nossa história. Eu te fortaleço, eu te ajudo. Gente, só precisa de força quem está fraco. Só precisa de ajuda quem precisa ser socorrido. É isso que Deus está dizendo. E ele continua no profeta Isaías dizendo: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela minha mão direita e te digo: não temas. Contam que um pai, numa grande cidade, foi passear com a sua filha e precisou atravessar uma avenida muito larga. E ele pegou a mão da sua filhinha, uma menina de 7, 8 anos, e ele cuidando para os carros, na hora de atravessar a rua, para que não acontecesse nada, e atravessou aquela avenida muito movimentada, muito perigosa, e chegou do outro lado. E a filha dele, quando chegou do outro lado, disse: papai, aquele prédio lá tem 17 andares. Enquanto o pai estava preocupado com os carros, com a segurança, a filha, porque sabia que o pai estava segurando a mão dela, estava se preocupando com o quê? Com nada. Estava contando andares de um prédio, atravessando uma avenida muito movimentada. É isso que eu quero que você viva no Natal. É a certeza de que existe um Deus que está segurando a tua mão. É isso que José experimentou.
Por isso que Isaías complementa dizendo assim: mas agora, diz o Senhor, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Natal é um tempo de encorajamento. No meio das nossas incertezas, dos nossos medos, das nossas questões, das nossas perplexidades, das nossas hesitações, é a certeza de que Deus está segurando a nossa mão. Mas tem gente que larga a mão de Deus e sai correndo no meio da rua. Tem gente que não consegue segurar a mão de Deus. Tem gente que não consegue perceber a mão de Deus. José ouviu o anjo e ele não temeu. A segunda coisa que a gente percebe, que na vida de José, o Natal foi um tempo de encorajamento em meio à perplexidade, mas também foi um tempo de confiança em meio à solidão. O texto que lemos diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera. Gente, José não podia sair e reunir um amigo dele e dizer assim: tia, o que tu acha que eu faço? Porque se ele chegasse e dissesse para alguém que a sua esposa estava grávida, e ele não era o pai, ele colocaria em risco a vida da esposa dele, da menina, e traria um sério problema. Ele não tinha com quem se abrir, ele não tinha com quem desabafar, ele não tinha para onde correr. Inclusive o texto diz que ele chegou a pensar em abandonar ela. De que forma? Que se ele fosse embora, todo mundo dizia: oh, aquele cara que é um sem vergonha, engravidou uma menina e foi embora. Ele pensou que essa seria a melhor solução, mas Deus se revela a ele e diz: José, eu quero que você entenda que tudo isso que está acontecendo é para que se cumpra o que Deus disse. Você acredita nisso? Que Deus não perdeu o controle sobre a sua vida? Você acredita que Deus continua sendo o Deus que não te abandonou? Você acredita de fato e de verdade que Deus continua sendo o Senhor sobre toda e qualquer situação, mesmo que humanamente você não perceba isso? Você acredita que Deus está agindo na sua vida, até no que é ruim, até que não é mal? Gente, vamos ser honestos, nós precisamos viver isso que José viveu, essa certeza de termos confiança em Deus. Quando nos sentimos só, quando não temos para onde correr, como não temos para quem pedir, não temos como controlar a situação, temos um Deus que está presente, porque Ele tem um plano para que se cumprisse. Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um plano para a sua vida, mas infelizmente, eu sou obrigado a dizer que muitas pessoas largam a mão de Deus e não vivem o plano de Deus. Elas preferem viver o seu plano. Elas preferem arrancar os seus cabelos. Elas preferem resolver as coisas na força do seu braço. Elas preferem elas se mover, elas agirem. E Deus diz: tudo bem, eu queria algo diferente para você. Eu queria algo melhor para você, mas se você quer assim, o que eu vou fazer? Então, por isso eu digo a você, não permita, não se deixe perder a sua confiança, a sua fé em Deus. Porque o nosso Deus está dizendo que Natal é um tempo de confiança, mesmo quando nos sentimos só, porque Deus não perdeu o controle, Deus não nos abandonou, Deus não nos deixou, Deus está agindo em nós e através de nós. Por isso que a Bíblia diz assim: e chamarão o menino de Emanuel, que significa Deus conosco. Deus estava com José. E 2000 anos de história se passaram. E ele está na vida de homens e mulheres que confiam nele. Porque a Bíblia diz: os que confiam no Senhor não se abalarão.
serão como os montes de Sião, firmes para sempre. Agora, o que não confia é como a onda do mar, que é levada de um lado para o outro. E uma pessoa assim não vai a lugar nenhum, não cresce, não desenvolve, não amadurece. É alguém que é levada pelas suas emoções, é levada pelas circunstâncias, é levada pelas realidades que cercam. José, apesar de tudo, decidiu confiar em Deus, que Deus estava nesse negócio. E hoje a gente sabe o que deu, mas ele não. Ele pulou no escuro. Ele segurou a mão de Deus e disse, então me leva para o outro lado, porque eu não consigo ver razão nesse negócio. Por isso, Natal é um tempo que Deus nos chama para nos encorajar, para nos dizer, vamos, não tenha medo, eu estou com você. É um tempo em que Ele diz, confia em mim, eu estou no controle da sua vida. E a terceira coisa, Natal é um tempo de submissão em meio aos desafios. Natal na vida de José foi um tempo onde ele precisou obedecer. Gente, o texto diz que o anjo apareceu a ele em sonho e falou com ele. Mas veja o que José fez quando acordou. O verso 24 diz assim, e ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Deus falou com ele em sonho. E sabe o que é interessante? Ele levanta e ele faz exatamente tudo que Deus lhe diz para fazer. Ele obedeceu. Gente, eu fico, me perdoe a franqueza, mas às vezes eu fico até dá vontade de dar com a Bíblia na cabeça de alguns cabeça dura. Porque eles vêm pedir conselho, eles vêm pedir orientação. E daí a gente diz assim, meu filho, minha filha, confia em Deus. Faz assim, assim, ora, entrega isso para Deus, para de lutar, para de falar. Sai dali, faz tudo errado. Faz tudo do jeito deles, não obedece, não pratica nada. José poderia levantar e dizer assim, não, eu comi muito feijão antes de noite, isso não é de Deus, foi um sonho que eu tive. Eu acho que não é uma boa ideia. Não! José colocou em prática tudo o que o Senhor disse para fazer. José nos mostra que o Natal é um tempo de você se submeter. Em meio aos desafios, em meio às realidades que a gente não percebe, não consegue discernir, em meio às crises, aos problemas, confiar em Deus. Porque, gente, como a gente demonstra que confia em Deus? É com conversa fiada? É levantar a mão no culto? É cantar? É carregar uma Bíblia embaixo do braço? Não! Confiança é quando você entrega a Deus o seu caminho, quando você confia em Deus e você, em vez de estar falando, em vez de estar correndo, se já esperando, você está nos pés do Senhor. Isso é confiança. E foi exatamente o que José fez. Sabe que José tinha uma disposição tremenda em se submeter a Deus. Eu acredito que essa foi talvez uma das razões pelas quais Deus colocou José na vida de Jesus. Porque logo depois que Jesus nasceu, vocês conhecem a história, Herodes quis matar as crianças, inclusive matou todas as crianças de Belém, de uma idade pequena para baixo, de 2 anos para baixo. E mais uma vez, naquela situação, Deus aparece a José e diz para ele, sai daqui, pega o menino e a Maria e foge para o Egito. E o texto diz no verso 2, o capítulo 2, o verso 14, e dispondo-se José, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ele não pensou, vou deixar a minha carpintaria, vou deixar os meus negócios, como eu vou viver no Egito, como eu vou falar lá no Egito, o que eu vou fazer no Egito, para onde eu vou no Egito? Ele não quis saber. No mesmo momento ele pegou tudo e partiu, foi. Você faria isso? Eu faria algo assim? E ele está lá no Egito, e daí ele começou a fazer a vida dele de novo. Lá a vida deu certo, ele começou a trabalhar, e daqui a pouco Deus vem para ele e diz assim,
dispõe-te, toma sua mãe e regressa para a terra de Israel. E o que ele fez? Largou tudo e voltou de novo. Gente, eu coloquei aí para vocês uma oração de Blaise Pascal, que ele diz assim: Pai Celeste, preste atenção na oração desse homem. Ele diz assim: Pai Celeste, eu não te peço nem por saúde, nem por doença, nem por vida, nem por morte. Mas eu te peço que você disponha, está à tua disposição a minha saúde, a minha doença, a minha vida, da minha morte, para o teu louvor e para a minha salvação. Só tu sabes o que serve para o bem. Só tu és Senhor. Dá-me ou tira de mim, mas faz a minha vida ser semelhante à tua vida. A oração desse homem está dizendo assim: Deus, eu não sei muitas vezes o que é melhor. Eu não quero um Deus apenas para me abençoar, para cuidar dos meus negócios, da minha saúde, dos meus filhos, mas eu quero que a minha vida glorifique a Ti. Nem que seja tendo que fugir para o Egito. Nem que seja assumir uma mulher grávida que não é filho meu. Mas se é isso que Tu colocou para a minha mão para fazer, eu vou fazer. E vou confiar que Tu estás na direção, Tu estás no plano, Tu tem algo para a minha vida. É isso que Deus está dizendo a mim e a você nesse Natal. Que Natal é um tempo de nós nos submetermos em obediência à vontade de Deus, em meio aos desafios que a vida nos coloca. E eu tenho certeza que todos vocês, todos nós, enfrentaremos desafios no novo ano, enfrentaremos realidades no nosso ano, mas Deus nos chama, assim como José, a nos submetermos à vontade e à orientação de Deus, à direção de Deus. Por isso, eu quero encerrar dizendo que o meu desejo, a minha oração, é que o Natal seja na sua vida o que foi na vida de José. Que o Natal seja na sua vida o que foi na vida de José. Um tempo de encorajamento. Talvez você chegou ao final do ano cansado, desanimada, talvez com uma quantidade enorme de dúvidas, de inseguranças, de indecisões, de inquietações. Mas Deus está querendo encorajar você dizendo: não temas. Não temas, não te assustes. Você é meu, você é minha. Talvez o que Deus está querendo que você hoje viva na sua vida esse tempo do Natal como um tempo de confiança. Confiar que Deus está escrevendo a sua história. Que Deus continua sendo o Senhor da história, que Deus não nos abandonou, que Deus não nos deixou. Talvez seja o tempo de você aprender a se submeter à vontade de Deus, a não se rebelar, a não questionar, mas obediência. José acordou e levantou e fez o que era para fazer. Mais de uma vez, o Natal na vida de José foi um tempo de submissão, de obediência. E nós, olhando hoje para o passado, percebemos que Deus estava em todos os detalhes, em todas as nuances, dirigindo e cuidando de José e de sua família. E Ele quer cuidar de você, quer cuidar da sua família. Mas nós precisamos, assim como José, vivermos e experimentarmos esse Natal. Vamos orar? Fique de pé. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Talvez você precise ser encorajada hoje. Talvez você esteja desanimada, cansada, prostrada. Talvez você precisa renovar a sua confiança em Deus. Você segurar a mão dele e você poder olhar para os prédios e contar os andares, sabendo que tem alguém que vai conduzir você para o outro lado dessa rua movimentada. Talvez o que você precise fazer é você simplesmente se submeter, obedecer ao que você sabe que Deus já lhe disse para fazer,
para deixar de fazer. Talvez você precise entregar nas mãos de Deus a vida do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, a sua questão financeira, profissional, relacional, talvez um problema que tem tirado e roubado a sua paz. Mas Natal é um tempo de confiança, de encorajamento e de submissão à vontade de Deus. E eu gostaria de orar com você, que gostaria de viver isso na sua vida. Coloque a sua mão sobre o seu peito aí onde você está. Pai, eis aqui diante de Ti as nossas vidas, e eu te peço agora, contempla a realidade do coração de cada um das Tuas filhas, dos Teus filhos. Nós, assim como José, Pai, queremos experimentar esse tempo de encorajamento. Então agora, em nome de Jesus, que o Espírito Santo deixe bem claro no ouvido agora do teu filho, da tua filha, a palavra do Senhor dizendo: não temas, não te assustes, eu estou contigo, tu é meu, eu te fortaleço, eu te ajudo. Aleluia! Nos ajuda, Senhor, a confiarmos, porque o Senhor está agindo na história. O Senhor ainda não perdeu o controle da situação. O Senhor ainda continua sendo Deus. Então a nossa vida não está solta. Aleluia! Natal é um tempo de confiança. E te pedimos agora, nos ajuda a sermos como José, a termos uma disponibilidade, uma disposição em de nos submetermos, em obedecermos ao Senhor. Porque quando o Senhor fala, sabemos que Ele fala o que é melhor para as nossas vidas. E nós queremos te obedecer, queremos andar contigo, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Aleluia. Você pode assentar-se, por gentileza. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. E temos certeza que Deus tem grandes coisas para nós. E que possamos viver os sonhos de Deus. Que Deus abençoe. O meu desejo é que o Natal de vocês seja um Natal em família abençoado. E que o encorajamento, que a direção de Deus, que a graça de Deus esteja presente, alegrando o coração de cada um de vocês e os nossos corações em nome de Jesus. Obrigado. Deus abençoe.